Oi, Estevão. Bom dia para você agora com mais calma, para todo mundo que está chegando em mais uma semana juntos aqui no Novo Dia. Estevão, ao longo de todo o final de semana, a gente foi vendo como era o comportamento dos aliados, da defesa e até da equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro. No final do domingo, reunindo todo esse material com o que disse Jair Bolsonaro na audiência de custódia, o que disseram os médicos, o que disseram os advogados, a gente percebe uma estratégia muito clara de unificar o discurso em relação à questão de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante o sábado, depois que veio à tona esse vídeo, na tarde de sábado, que foi divulgado pelo Supremo Tribunal Federal, relatando esse discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a madrugada com a agente que foi até a casa dele para verificar a situação da tornozeleira, a gente percebia um discurso dos aliados muito no campo de, bom, pode ter sido um surto, levantando questões de saúde, que Bolsonaro andava muito ansioso nos últimos tempos, de que aqueles que estiveram com ele relatavam isso, então pode ter sido uma questão comportamental. Depois, no domingo, já de manhã, a gente já percebeu uma mudança de tom em relação a esse ponto específico. Os aliados já falavam que Jair Bolsonaro tinha tido um surto, mas que teria sido provocado por uma espécie de alucinação de que haveria uma escuta dentro desse aparelhinho da tornozeleira eletrônica. E por isso ele teria provocado essa tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. Isso foi aparecendo depois, tecnicamente, naquilo que a defesa apresentou nesse novo pedido de prisão domiciliar por caráter humanitário. Um pedido já tinha sido negado no sábado, logo depois da prisão preventiva ter sido decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, e a defesa trabalha justamente com essa tese, usando o que aconteceu, usando o vídeo, favoravelmente a tese de que ele demonstra que há uma situação delicada de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles, inclusive, citam a fala arrastada de Jair Bolsonaro nessa conversa do vídeo com essa representante da SEAP, que é a secretaria que cuida de assuntos penitenciários aqui no Distrito Federal e que faz, portanto, esse monitoramento da questão de tornozeleiras de custodiados em Brasília. Então, isso está sendo usado como argumento da defesa. Ao mesmo tempo em que sai o posicionamento da defesa com essa avaliação daquilo que Bolsonaro disse na audiência de custódia, esse novo pedido de prisão domiciliar, sai também uma nota da equipe médica que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro já há bastante tempo. A nota traz basicamente esse posicionamento de uma combinação medicamentosa. Jair Bolsonaro já tomava remédios para essa crise de soluço que é muito insistente. Todos os aliados que vão até a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro se encontrar com ele relatam isso, que ele tem soluçado muito nos últimos meses, é uma questão que se tornou até mesmo crônica. E, então, depois houve uma inserção de um novo medicamento, segundo os médicos, para tratar de forma mais rigorosa essa questão dos soluços. Ele também tomava um quarto medicamento que era destinado à questão de comportamento mesmo dele, era um medicamento antidepressivo. Então, a tese que a defesa está levantando é que a combinação de tudo isso acabou gerando esse efeito de alucinações e usa isso para justificar esse novo pedido de prisão domiciliar. O vídeo é muito robusto para entender que houve claramente a perna de Jair Bolsonaro, é a tornozeleira usada por ele e é ele próprio confessando que fez aquilo com a tornozeleira. Então, o vídeo é tido como uma prova muito robusta sobre a violação. O plástico ali da tornozeleira está todo queimado. Houve também uma divergência, porque no vídeo ele fala que começou de tarde, depois na audiência de custódia ele fala que começou já de madrugada, depois da meia-noite. Então são pontos que precisam ser melhor
estabelecidos, Estevão, e que a gente ouvindo juristas ao longo do final de semana, muitos falavam sobre a necessidade e a possibilidade de se pedir uma análise de uma junta médica independente para se chegar a uma conclusão se essa mistura de medicamentos pode ou não ter provocado essa espécie de surto que a defesa trabalha como tese para tentar livrar Jair Bolsonaro da prisão preventiva e voltar com ele para casa neste momento, Estevão. Bom, Isabel, mas Bolsonaro falou durante a audiência de custódia que agiu sozinho nesse momento de tentativa de violação da tornozeleira, né? Esse é um outro ponto que me chamou a atenção, sobretudo diante do relato mais extenso que ele faz na audiência de custódia. Ele afasta qualquer possibilidade de que outra pessoa na casa pudesse ter participado dessa ação em torno da tornozeleira. Ele diz que foi ele diz que tinha outras pessoas na casa, o irmão estava lá, a filha estava lá, tinha um assessor, mas que estavam todos dormindo. Então, que, portanto, foi ele próprio, Jair Bolsonaro, que começou a utilizar esse ferro de solda nesse dispositivo da tornozeleira eletrônica. Aliás, a defesa também vem com uma linha de argumentação de que o que foi a pulseira em si, né, que prende no tornozelo, ela não foi danificada. Então, que isso configuraria um fator para representar e embasar essa tese de que Jair Bolsonaro não tinha intenção de fuga. Esse ponto de envolvimento de terceiros é importante porque, sim, ele não mora sozinho, tem uma série de medidas cautelares impostas, inclusive ele não poderia receber ninguém que estivesse com o celular e, ao mesmo tempo, ele afasta isso, ele diz, não, estava todo mundo dormindo, tem esse trecho aqui, o depoente afirmou que estava acompanhado de sua filha, de seu irmão mais velho, um assessor em casa e nenhum deles viu a ação do depoente com a tornozeleira. Aí ele entra naquele relato, que ele começou a mexer com a tornozeleira tarde da noite e parou por volta da meia-noite, informou que as demais pessoas que estavam na casa dormiam e que ninguém percebeu qualquer movimentação. E aí depois ele vem com essa questão da alucinação de que tinha uma escuta dentro desse dispositivo. Então, esse é um ponto importante também, porque, de certa forma, blinda outras pessoas na casa de uma eventual participação, segundo o relato do ex-presidente Jair Bolsonaro. E vale lembrar também que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro não estava em Brasília durante este episódio. Ela cumpria agenda no Ceará pelo PL, estava participando de agendas e tinha mais agendas ao longo do sábado e voltou para Brasília para acompanhar a situação direto aqui da capital federal. Inclusive, ontem, ela foi a primeira familiar que teve contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esteve com ele no domingo entre as 3 horas da tarde, praticamente às 5 horas da tarde. Outras visitas vão ser liberadas na terça e na quinta-feira dos filhos, mas Michele foi a primeira. E quando ela sai das dependências da Superintendência da Polícia Federal, a nossa equipe faz o flagrante de um momento de despedida, com o Jair Bolsonaro chegando muito perto da porta principal de acesso à sede da Superintendência da Polícia Federal, porque a sala onde ele está passando os dias e as noites, essa sala de Estado-Maior, ela fica ali no térreo, fica num corredor à direita. Então, é muito próximo. Ele estava se deslocando da sala onde ele pôde receber Michele e voltando para essa sala de onde ele tem que ficar preso. Então, foi nesse momento do deslocamento que ela está saindo do prédio da Polícia Federal. Não sei se a gente tem essas imagens aí, Estevão, para ilustrar o que eu estou dizendo, que ela está saindo do prédio da Polícia Federal e o ex-presidente Jair Bolsonaro aparece pela primeira vez depois dessa prisão preventiva. Foi um flagrante que a nossa equipe fez nesse domingo durante a nossa cobertura aqui na CNN.